Você tem três forças internas dentro de você, dentro do seu organismo, dentro dos seus pensamentos. Essas três forças internas, e aqui não é nada motivacional, coach ou algo similar. Eu quero que você entenda essas três forças internas como impulsionadoras daquilo que você faz. Se você vai comer ou está pensando em comer algo, se você está pensando em comprar algo, se você está pensando em falar algo para aquela pessoa que trabalha com você, transmitir aquela ideia para o seu filho, para a sua filha, compartilhar um sentimento com a sua esposa, com o seu marido, enfim, planejar planos para o futuro. Tudo o que você faz, ou tudo que você está fazendo agora, parado aí, seja deitado no sofá, na cama, no seu laptop ou no seu celular, assistindo, me ouvindo, tudo que você faz tem uma fundamentação, ou está, essa coisa que você está fazendo, esse comportamento, esse pensamento, ele está alicerçado em uma dessas três forças internas. Antes de eu clarear a ideia dessas três forças internas, quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações dos futuros vídeos e sempre com educação, elegância nas palavras. Se você tiver alguma crítica, por favor, compartilhe aqui comigo nos comentários, que a partir dessa crítica, que você vai fazer dessa crítica, eu vou lapidar aí os conteúdos, a minha fala, a minha didática, e com isso facilitar o seu entendimento. A minha preocupação é com o seu entendimento. Eu quero ajudar você a entender o cérebro, as emoções, o comportamento humano, uma perspectiva também das neurociências afetiva e social. E se você tiver interesse em conhecer mais sobre os afetos, sobre as emoções, sobre como o sistema nervoso, o cérebro humano, ele se relaciona com os contextos das relações sociais, clique no primeiro link disponível abaixo aqui na descrição desse vídeo e conheça, sem compromisso algum, conheça o primeiro e único clube de estudos e conteúdos das neurociências afetiva e social, o Clube NAS. É só clicar que se você trabalha na área do comportamento humano, gestão, se você é um psicólogo, psiquiatra, um advogado, um magistrado, hipnoterapeuta, psicoterapeuta, enfim, se você tem interesse em entender o mundo das emoções, das relações sociais, numa perspectiva das neurociências afetiva e social, conheça o Clube NAS. Legal? Voltando então nas três forças internas, vou explicar para você as três. A primeira força interna, não significa que ela é a mais importante, mas a primeira que eu quero compartilhar aqui com você é aquela que conduz você às necessidades instintivas básicas. As principais aqui, comer e reproduzir, se alimentar e reproduzir. Então, se você está comendo Nutella, agora uma pizza à noite assistindo, seja uma sexta-feira, um sábado, essa força é responsável por você fazer isso. Agora temos uma segunda força, essa força interna sua. Ela conduz você às suas necessidades emocionais, às suas emoções. Por exemplo, a raiva. Você pode estar com raiva agora do seu namorado, da sua namorada, ou raiva de você mesmo por algo que você fez ou deixou de fazer. Também o medo. Essa segunda força interna, ela é responsável por você sentir medo. Agora, quando você observa essa primeira força interna e essa segunda força interna, relacionada aos seus instintos básicos, primitivos, e a segunda força relacionada às suas emoções, a raiva, o medo, a alegria. Para a modulação dessas duas forças, nós temos a terceira força, que ela conduz você aos pensamentos racionais, a uma conduta mais adequada, moralmente falando, por exemplo, ou a avaliação que você faz em controlar essas outras duas forças. Mateus, essa sua ideia, ela está soando familiar com algo que eu já li, assisti ou ouvi, seja dentro da história, seja dentro principalmente da filosofia. Onde isso surgiu? Da onde você tirou essas três forças internas? Quem trouxe essas ideias muito bem documentadas e discutidas em seus diálogos foi Platão. Aproximadamente há 350 anos antes de Cristo. Ele escreveu isso. Porém, sem ele
ter ideia, a partir dessas ideias, ele iniciava uma grande guerra, uma grande batalha. E essa grande batalha, ela refletiu, muito tempo depois, nos estudos sobre o entendimento do sistema nervoso, do encéfalo. Quando eu me refiro a encéfalo, na academia, na literatura, nós falamos encéfalo, mas também aqui, uma linguagem comum, ou mais conhecida, o cérebro. Porém, o cérebro faz parte do encéfalo. Qual que seria essa ideia que hoje ainda percorre dentro das neurociências? De uma maneira equivocada, uma perspectiva que eu vou explicar para você. Mais ou menos isso. Há aproximadamente 300 milhões de anos, iniciamos nossa neuroarquitetura na formação do sistema nervoso com o cérebro reptiliano. Aproximadamente há 300 milhões de anos. Pouco tempo depois, aproximadamente 100 milhões de anos, uma nova camada foi desenvolvida acima dessa do cérebro reptiliano, o cérebro emocional. E aí, por último, com a evolução, uma terceira e última camada se formou, e ela ainda está se formando, ainda está em evolução, evoluindo. Que é essa camada mais racional, que nos torna aí diferentes das outras espécies. Isto é, o que nos torna seres humanos. Resumindo, o cérebro humano ele é formado por 3 camadas. Uma para a sobrevivência, a outra camada para as emoções e os sentimentos, e a outra camada para a razão, para o pensamento racional. Isso que eu acabei de compartilhar com você, dessas 3 camadas, é a visão que justifica esse vídeo da teoria do cérebro trino ou triuno, como esta imagem que você está vendo na tela. Nós temos aí em azulzinho o neocórtex ou o novo córtex, a camada evolutivamente falando, uma perspectiva da neurociência e psicologia evolutiva, evolucionista, a camada mais desenvolvida. Em verdinho nós temos as regiões límbicas, o que chamamos de sistema límbico. E aí em rosinha e lilás, não sei a cor que você está vendo, esse é um questionamento da neurociência, da percepção, mas ali em lilás, em rosinha, nós temos o cérebro reptiliano. Esse esquema dessa imagem está demonstrando a teoria, tão famosa teoria do cérebro trino, que possivelmente, se você já fez algum curso ou assistiu algum vídeo, um curso, vamos pegar aqui um exemplo de um curso, que o especialista que estava lá dando o curso e compartilhou com você, dizendo nos anúncios do curso que os seus ensinamentos teriam embasamentos das neurociências, afirmo com segurança, ele citou a teoria do cérebro trino e, muito pior, ele enfatizou ou deu embasamento em tudo o que ele disse nessa teoria. Se você fez um curso de neuromarketing e o especialista que estava lá, ou a especialista, disse que você deveria conversar mais com o cérebro emocional do seu cliente, ou conversar talvez, dependendo do que você está vendendo, com o cérebro reptiliano, evitar o cérebro, o neocórtex. Se esse profissional, possivelmente se você fez um curso e esse profissional se embasou nisso, enxergo em 2 perspectivas. A primeira, ou é uma falta de atualização do profissional que estava lá dando esse curso, ou a segunda opção que eu tenho, a segunda justificativa do porquê ele compartilhou isso, ele sabia que a teoria do cérebro trino, que hoje enxergamos como um mito, não é mais validada, não é mais verdade. Mesmo ele sabendo disso, ele usou para persuadir, vender e pegar o seu dinheiro. Como uma palestra que eu assisti, na verdade era um curso, um workshop. Após o curso, eu questionei o especialista, um especialista muito conhecido no campo aí das neurociências, a gestão e ao marketing, uma pessoa até conhecida. E eu questionei, olha, você sabia que essa teoria não é mais validada, ou nós não enxergamos mais como a verdade dentro da evolução, ou das aplicações da estruturação cerebral junto com os processos emocionais? E o profissional simplesmente disse para mim, Matheus, eu sei, mas é mais fácil vender a ideia. É mais fácil vender essa ideia para as pessoas, para os profissionais. Olha que interessante, aí eu fiquei pensando,
E aqui eu quero compartilhar e saber a sua opinião. Os profissionais, alguns sabem disso, porém vendem ainda a ideia que está ultrapassada e equivocada, porque ela quer o seu dinheiro. Há profissionais de todos os tipos. Todos esses tipos de profissionais buscam pagar as suas contas. Agora, é você que está aí que vai rotular ou se aproximar nessa qualificação de como você enxerga esse profissional. Matheus, eu não me importo, eu quero aprender. Ok, mas você está aprendendo de uma maneira equivocada, está errado, incorreto. Como lá no início, isso há 6, 7 anos, quando eu iniciei minha jornada dentro das neurociências, nos processos emocionais, na tomada de decisão, entender isso no comportamento, principalmente no consumo, porque o meu mestrado profissional foi nisso, eu vendi essa ideia, porém, a primeira perspectiva que eu compartilhei com você, na minha ignorância. Eu não sabia dessa atualização, de que não enxergávamos mais nessa perspectiva. Isto é, a ignorância que eu chamo de ignorância inteligente. O grande neurocientista Stuart Farnstein chama de ignorância inteligente. Junto com a ignorância inteligente, nós temos a ignorância absoluta. A ignorância absoluta é aquela que você de fato não sabe, é a ausência do saber. E aí você tem a ignorância inteligente, isto é, sabendo da ausência do conhecimento, você busca querer saber mais. E aí eu me encaixo aqui, eu me encaixei aqui. Eu busquei isso com sempre humildade intelectual, humildade cognitiva. Por isso eu compartilho essa ideia com você. Se você é esse profissional que já fez um curso ou está dando um curso citando o cérebro trino, eu aqui humildemente, como eu reconheci esse meu erro no passado, resolvi gravar esse vídeo porque eu ainda vejo profissionais, seja que trabalham com marketing, com economia, na magistratura, em artigos da Harvard Business Review, em programas de televisão, enfim, nós ainda podemos encontrar psiquiatras, psicólogos, enfim, inúmeros profissionais que ainda citam e acreditam nessa ideia. Livros e mais livros. Quando eu compartilhei isso aqui no meu Instagram, inclusive até peço aqui que você me siga lá no Instagram, @Mateus com TH Milan Professor. Tira uma foto aqui, ó, me marque, que eu volte o vídeo, tira a foto e me marque para eu saber que você está assistindo esse vídeo. Enfim, quando você busca essa atualização de reconhecer esses pontos, é um sinal de humildade intelectual. Por isso, recomendo você compartilhar esse vídeo com esse profissional, para que ele se atualize também. Talvez há a possibilidade de ele... esse cara aí só está dizendo bobagem. Deixaria as referências aqui embaixo do que eu estou compartilhando e do que os neurocientistas contemporâneos. E aí eu vou citar uma neurocientista aqui para você, como eles enxergam essa ideia e como eles estão modulando, principalmente como nós entendemos a arquitetura cerebral nos processos emocionais, essa construção da arquitetura emocional. E já começo citando essa neurocientista, a Lisa Feldman Barrett, que ela diz o seguinte, veja a citação dela. A ideia do cérebro trino, ou triuno, é um dos erros mais bem-sucedidos e difundidos em toda a ciência. Essa citação dela foi feita ou está no último livro que ela lançou, 7.5 Lessons About the Brain. Tem um outro livro, o primeiro livro que ela lançou, que é o How Emotions Are Made. Ambos os livros não possuem tradução para o português. Esses dois livros que estão aparecendo na sua tela. Mas eu recomendo fortemente, mesmo você não tendo ainda um inglês muito bem desenvolvido, dê Ctrl+C, Ctrl+V, busque essas atualizações em ciência que seja confiável. Não é se iludir acreditando, nossa, não, eu prefiro o cérebro trino. Não é se iludir com isso porque é mais fácil vender. E aqui eu enxergo com uma perspectiva aí maléfica, malandra, sabe? Que eu já não respeito, ignoro. Entra por aqui, sai por aqui, com uma humildade, ok? É o trabalho da pessoa. Porém, nós percebemos quando a pessoa utiliza desse conhecimento para uma persuasão maléfica, né? Que é só para um ganho egocêntrico. Que minha função é lapidar isso aqui para que você corrija, se você for esse profissional, ou conhecer um profissional em um curso que você fez, compartilhe com ele, como aconteceu comigo também. Eu estou aqui compartilhando isso com você. Enfim, a Lisa, ela cita em ambos os livros
de maneira mais aprofundada no primeiro livro dela, How Emotions Are Made. Ela faz essas críticas do porquê não utilizamos mais desses conhecimentos. Claro, numa perspectiva, se você estiver estudando no mestrado, no doutorado, a história das neurociências, o professor possivelmente citará o Paul MacLean. Faz parte da história, está lá, precisamos citar. Agora, replicar esse conhecimento como um conhecimento de fato, que é a verdade atual e que é possível vender, você vender o seu produto para o cérebro reptiliano, para o cérebro emocional, aí, meu amigo, minha amiga, essa pessoa, esse profissional está te enganando. E aí você pode usar os adjetivos que você quiser usar, mas ele está te enganando. Segundo o MacLean, na teoria dele, que aproximadamente ele começou a desenvolver em torno de 1940, 1950, ele divide o cérebro em 3 níveis. O cérebro reptiliano, composto aí pelo tronco encefálico, que é uma estrutura primitiva típica aí da fase animal evolutiva réptil, que é responsável por respostas instintivas e estereotipadas. Essa é a primeira camada. A segunda camada é o que nós chamamos na linguagem, na literatura científica, de o cérebro mamífero primitivo, que é composto, é responsável pela estruturação do sistema límbico. Essa circuitaria é envolvida com as respostas emocionais, sexuais também e agressivas. Agora tem a segunda camada nesse desenvolvimento, que seria o que eles chamam na literatura de o cérebro mamífero superior. Que o cérebro mamífero superior ele é composto pelo córtex cerebral, que é uma circuitaria, um conjunto de circuitarias relacionadas com funções cognitivas mais elaboradas, por exemplo, a inteligência, criatividade. Mas essa ideia não é uma ideia nova, essa ideia de neuropsicofisiologia tripartida, MacLean cita em seu trabalho, eu vou até mostrar o livro dele aqui para você daqui a pouquinho, lá em Aristóteles, Platão, antes mesmo em Platão, a República já citava isso, essa ideia neuropsicofisiológica tripartida. E aí, avançando nos estudos, MacLean, em suas publicações, lançou aí este livro que está aparecendo na tela para você. Inclusive, essa foto é recente que eu tirei da Amazon, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo aí depois de fevereiro de 2022, talvez esse preço tenha mudado, porque durante a gravação aí em janeiro, nesse vídeo, eu encontrei este valor. Veja, salgadinho. E há pessoas que estão investindo dinheiro para buscar esse conhecimento, que é um conhecimento já ultrapassado. Ultrapassado. Tá, Matheus, mas como que isso se espalhou? Né? Como isso se espalhou dentro da literatura científica? Porque você vê revistas como do Business, Harvard Business Review, citando ainda a provocação de como você pode treinar os seus colaboradores, engajá-los no significado com o cérebro mamífero inferior, ou sistema límbico, e provocar também o cérebro reptiliano. Você ainda encontra isso. Quando você tem uma figura, uma pessoa, um cientista, que é reconhecido, que é admirado, quando ele diz algo, você pensa primeiro, poxa, se fulano, esse cientista renomado, está citando isso dentro da ciência, é claro que isso pode ser uma verdade. Nós pensamos assim. E aí essa ideia foi desenvolvida e exposta, compartilhada ao senso comum por um grande cientista que foi um dos maiores, se não for o maior representante aí da ciência numa linguagem para a população, para o senso comum, para a sociedade. Esse cientista foi Carl Sagan. Em seu livro The Dragons of Eden, em 1977, ele expôs essa ideia do cérebro trino dentro desse livro. E aí, a ideia se espalhou. Treinamentos começaram a citar isso, treinamentos corporativos, artigos científicos reconhecidos começaram a citar esse trabalho também, do Paul MacLean. Livros, principalmente, eu não sei a sua área, mas principalmente livros relacionados à neurociência e ao comportamento, à economia, ao comportamento do consumidor. Este livro aqui, que está aparecendo na sua tela, Neuromarketing, ou Neuromarketing, em 2007, também demonstrou uma forte
imagem ou ligação de como você pode persuadir o consumidor trabalhando esses 3 cérebros da teoria do Paul MacLean. E aí você pode encontrar outros livros como esse, A Lógica do Consumo, ou O Cérebro Consumista, livros internacionais que ainda estão sendo vendidos e em cursos as pessoas citam essas ideias. Por favor, minha função aqui como professor neurocientista é trazer atualização para você. E claro, junto com isso, trazer críticas em relação a esses trabalhos. É dar segurança, passar confiança em você. E se você trabalha com essas ideias em seus cursos, em suas aulas, minha função aqui é lapidar esse conhecimento junto com você. Porque uma informação que eu posso compartilhar aqui pode estar ultrapassada ou ser equivocada. E aí você, nos comentários, compartilhar comigo. Como eu estou fazendo com esse vídeo, corrigindo muitos profissionais que ainda acreditam nessa ideia, por duas perspectivas, como eu disse, ou uma ignorância absoluta, como eu citei para você, de fato ele não sabe disso, ou a segunda perspectiva, na malandragem. Ah, Matheus, eu sei, mas eu faço isso porque é mais fácil vender a ideia e, consequentemente, a pessoa ganha dinheiro com isso, é claro. Eu vou deixar para você esse compromisso de reconhecer essa função desse tipo de profissional. E é claro, aqui no Brasil, há livros nacionais que estão sendo lançados, seja para venda, gestão, liderança, que utilizam ainda esta ideia. E mesmo você tendo a humildade de tentar corrigir essas pessoas, compartilhar, talvez a pessoa pode ser ignorante com você. Não no sentido da ignorância de ausência do saber, mas ignorância no sentido da grosseria, da falta de humildade. Esse é o ponto. Qual é a maior crítica para essa teoria, ou mito, como a Lisa Feldman chama? Veja, o grande problema é que esse modelo é um modelo explicativo muito simplista e que traz uma visão linear de progresso e de evolução, mesmo usando fundamentos explicativos originados das ideias de Darwin. Esse raciocínio faz com que todos os cérebros vertebrados culminem em uma forma superior à do cérebro também mamífero primata, sobretudo do cérebro humano. Assim, uma consequência dessa visão é que ela acaba transmitindo uma perspectiva ilusória de que nós, seres humanos, estamos no topo da evolução encefálica das espécies existentes. Isso é um erro. Por isso eu quero citar aqui um grande professor e pesquisador, professor psiquiatra e professor titular de psicopatologia da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, Paulo Dalgalarrondo. Ele diz no seu livro o seguinte, vou até deixar a imagem do livro e a citação para você acompanhar. A evolução não ocorre de forma linear, mas em ramos arbóreos, e cada ramo segue seu próprio caminho evolutivo. O cérebro dos répteis de hoje continuou a evoluir, em paralelo com o cérebro dos mamíferos modernos, encontrando aí suas próprias soluções. Além disso, o ambiente de uma espécie, família ou filo não permanece constante na natureza. As condições climáticas, o ecossistema, a paisagem adaptativa das populações mudam. Por isso, em cada período e para cada nicho, a solução em termos de organização do sistema nervoso torna-se diferente. É uma citação do livro dele, na página 21, se eu não me engano, onde que ele fala isso. Tá, Matheus, se hoje é uma ideia equivocada, como nós entendemos, ou eu posso entender os processos estruturais da arquitetura emocional, por exemplo? Ou das circuitarias específicas. Tem alguma região específica no cérebro, Matheus, que processa o medo? Ou circuitarias específicas que processam os tipos de medo, repulsa, nojo, uma decisão mais racional? Há essa possibilidade ainda? Veja que interessante essa meta-análise, esse artigo publicado, que buscou investigar nessa revisão, aí, nessa revisão de meta-análise, os tipos de visões que podemos ter no entendimento das regiões cerebrais ou encefálicas responsáveis pela essa arquitetura cerebral e emocional. Nós temos aqui a teoria localizacionista, uma visão localizacionista. Por exemplo, essa imagem retirada do artigo, ela identificou que nessa teoria nós temos a
a amígdala como o centro do medo, ou as amígdalas, os núcleos amidaloides. A ínsula, em verdinho, como responsável pela repulsa. E o córtex orbitofrontal, responsável aí pela raiva, em ferrugem que eles chamam, ou em vermelhinho. E o córtex cingulado anterior, responsável aí pela experiência, a expressão da tristeza. Olha só, isso numa perspectiva localizacionista, que há uma escola, quando digo escola, são pesquisadores que buscam entender os processos emocionais no sentido mais das emoções primárias. Por exemplo, alguns trabalhos do próprio Paul Ekman, citando as expressões universais primárias, e algumas vezes no início dos trabalhos também, mas no sentido das emoções primárias em si, do Antônio Damasio, do neurocientista português, estupendo neurocientista português. E veja, quando você faz esses treinamentos, cursos, possivelmente a pessoa faz uma associação, vamos pegar aqui a amígdala. Nesse trabalho, nesse artigo de revisão, nessa meta-análise, a proporção dos estudos que relataram esse aumento da ativação da amígdala foi esta, mais ou menos nessa imagem. Porém, numa revisão mais sólida, numa estrutura, numa perspectiva mais localizacionista, que eu vou demonstrar aqui para vocês, veja onde foi também encontrado, como foi encontrado o acionamento das amígdalas nas outras emoções. Olha só que interessante. Na raiva, na repulsa, olha só, na alegria também, mais que o medo, na tristeza. É um erro, é um equívoco, então, direcionar, por exemplo, as amígdalas, ou os núcleos amidaloides responsáveis pelo medo, o núcleo do medo. Está errado. A visão hoje, que essa neurocientista que criticou aí, disse a questão do mito do cérebro trino, ou triuno, Lisa Feldman, ela trabalha, a escola dela, a linha de pesquisa, é nessa teoria que corresponde com hipótese construcionista, ou construtivista. Cérebro-emoção, emoção-cérebro. Por quê? Como mostra a imagem aí para você, nessa hipótese, várias circuitarias, regiões juntas trabalhando nessa expressão e experiência das emoções, nós precisamos entender que o córtex cerebral ele é formado, apesar de ser uma lâmina fina, ele é formado por 6 camadas. Como está demonstrando nesse artigo, de uma revisão dessas 6 camadas, dentro dessas 6 camadas, deixarei aqui o link, tá, das referências abaixo na descrição desse vídeo. Nessas 6 camadas, essas 6 lâminas que compõem aí o neocórtex, temos aí em destaque 3 tipos de neurônios, que são os neurônios piramidais, estrelados e fusiformes. E conforme aí eles vão se distribuindo ao longo dessas camadas em lâminas ortogonais, isto é, perpendiculares à superfície cortical, elas vão formando, em um processo difuso, complexo, espalhado, nessas 6 lâminas, um mapa cortical, que com as tecnologias neurocientíficas, conforme elas vão avançando, a mensuração disso fica cada vez mais claro. Continua complexo ainda, mas cada vez mais claro esse mapa cortical, que se iniciou, por exemplo, hoje entendemos como um mapa cortical de Brodmann, onde que ele mede aí, ou mensura, tenta trazer a ideia de aproximadamente 50 diferentes áreas citoarquitetônicas e que não respeita uma limitação de divisão macroscópica. Isso é importante ressaltar. Veja essa imagem, mais ou menos essa ideia em colorido de como é uma comunicação mais não linear. Mas temos as áreas primárias em azul, as áreas de associação unimodal, as áreas de associação heteromodal, áreas paralímbicas, áreas límbicas. Repito, elas não possuem uma comunicação linear, mas difusa, complexa, espalhada. Essa é a complexidade de não entender uma perspectiva linear o desenvolvimento do encéfalo. Está errado. Repito, talvez agora você se pergunte, ok, Matheus, estou entendendo essa visão atual. Mas como enxergamos para eu buscar como referência nos trabalhos e atualização, eu como profissional, seja em treinamentos, em cursos, ou você psiquiatra, psicólogo, advogado, magistrado, economista, jornalista, enfim, se você já leu isso, estuda sobre, ou ainda estuda ou estudava sobre o cérebro trino,
A atualização que eu me refiro para você é a da própria Lisa Feldman, com a teoria das emoções construídas. A Lisa, ela propõe que os ingredientes essenciais, entendendo essa visão construtivista ou construcionista aí das emoções, em circuitarias, ou o que nós estamos chamando de córtices límbicos, e não só sistema límbico, mas córtices límbicos, ela propõe 3 ingredientes para a estruturação do entendimento dos processos da arquitetura emocional, nos comportamentos, nas decisões, enfim. Os 3 ingredientes são esses: a interocepção, os conceitos e a realidade social. A partir desses 3 ingredientes, que eu não vou aprofundar aqui, se você quiser, fica de novo aqui o convite, clique no primeiro link na descrição do vídeo e que você será direcionado ao Clube NAS. Conheça, sem compromisso algum. Lá, veja as bonificações que você tem, que inclusive um dos bônus que os membros assinantes ganham é o único curso no Brasil que trabalha essa ideia da visão da Lisa Feldman, que é um curso meu, a nova Neurociência das Emoções e Sentimentos. Você ganha com um bônus se você assinar o Clube NAS, escolhendo aí o plano semestral ou anual. Recomendamos o anual por uma diferença aí de um pouco menos de R$110. Você ganha mais 6 meses de acesso. Ganha não, você está investindo nisso, na verdade. Mas compensa muito mais. E aí você tem esse curso como bônus, a nova Neurociência das Emoções, onde eu explico outras teorias, a teoria atual da Lisa Feldman, enfim, como aplicar isso no seu dia a dia. Também como bônus você ganha o curso Neurociência da Resiliência e do Otimismo, onde eu compartilho reflexões e conhecimentos da neurociência cognitivo-comportamental, da psicologia e também reflexões e estratégias da filosofia. Olha que interessante. Então espero que você tenha gostado, que eu tenha aí clareado. Me desculpe se em algum momento as ideias compartilhadas trouxeram um desconforto, mas essa é a missão da ciência. Os avanços não são as respostas, são as perguntas, e sempre uma exposição constante para buscar a sua atualização. Essa é a minha missão. Repito, se você tem alguma crítica, com elegância nas palavras, quando eu digo elegância e educação, coloque aqui embaixo na descrição, que eu quero saber a sua opinião. Se for elogio também, claro, é muito bem-vindo um elogio. Legal? Então me acompanhe também lá no Instagram, @Mateus com TH, Milan Professor, e repito, se inscreva no canal, dê sugestões de temas, temáticas, tópicos, conteúdos que eu possa abordar aqui nos futuros vídeos e ative o sininho para receber as notificações desses próximos vídeos. Legal? Tchau!